Oi, tudo bem? Meu nome é Marta, sou da Open Mind. A gente tem um trabalho de coach e esses vídeos são para dar uma ajuda às pessoas que não têm coragem de entrar em contato, que estão ligadas online. Enfim, de qualquer forma, são vídeos de dicas do dia a dia. Hoje o tema é a morte, né? Não a morte no sentido físico de morte, mas no sentido de finalização de ciclos, né? Também vamos falar um pouquinho sobre a morte em si, né? Então, se a gente lembrar um pouquinho lá do colegial, do ginásio, a gente vai estar lembrando de que morte é a transformação de alguma matéria química em outra, né? E o filme do Rei Leão da Disney traz essa simplicidade do que é a vida. Simplesmente acaba um ciclo e começa outro. Mas as pessoas tendem a fazer uma análise do que é a morte. Então, se você perdeu alguém, se você perdeu o emprego, se você teve o carro roubado, né? Você fica indo atrás de alguma notícia daquilo que você perdeu, né? E perdeu no sentido de eu posso recuperar. Então, enquanto a pessoa não tiver essa clareza de que eu não posso recuperar, acabou aquele ciclo e eu tenho que seguir em frente, tudo fica mais fácil, né? Então você tem lá um carro financiado, financiou em 24, em 36 parcelas e no quarto mês esse seu bem foi roubado. Então você fica andando na rua, olhando a placa de um carro igual ou de uma moto igual, você fica pensando, poxa, deixa eu dar uma ligada na delegacia, de repente acharam, né? Fica procurando na internet. Enquanto você não tiver a ideia de que ele se foi e você precisa trabalhar para o próximo, você vai continuar preso e apegado naquele bem que você perdeu. E isso é muito, muito pior se você trouxer para a vida e pensar numa pessoa que você perdeu, né? Então você aí do outro lado pode estar pensando assim, nunca perdeu nada, né? Eu perdi meu filho. E a partir do momento que eu cheguei em casa e que eu vi os brinquedos dele, o quarto dele e a minha filha brincando com as coisas que era dele, eu falei, nossa, se eu ficar nessa, tentando ajeitar as coisas, dando um tempo para as coisas acontecerem, quantos anos eu vou ficar nisso? Então, o que eu fiz? Imediatamente peguei absolutamente tudo que era dele, enfiei no carro e levei para uma casa de caridade, né? Então, quantas pessoas que você conhece que perderam um pai, uma mãe, um irmão, um marido e mantém aquele guarda-roupa com as coisas e mantém as fotografias no mesmo lugar, né? Então, assim, elas querem partir para uma próxima ou elas estão apegadas naquela pessoa porque elas têm a ideia de que elas vão recuperar aquela pessoa. Então, assim, se você tem alguém que você gosta muito, ama, abraça, beija e fala para essa pessoa hoje, se ela fechar os olhos, ela, independente de qualquer crença, ela está no lugar onde ela tem que estar. E você está no lugar onde você tem que estar. E as experiências que você precisa passar estão aqui. Se fosse para você ir com ela, você tinha morrido junto com ela. Seja de acidente, de doença, de qualquer forma. Então, se você está neste lugar, você precisa saber que você precisa passar por experiências deste lugar, né? Eu quando vou sair de um emprego ou eu sinto que
mulher tem muito isso de sentir, né? E eu começo a sentir 6 meses antes que finalizou o ciclo, né? Como eu disse em vídeos anteriores, eu acabava muitas vezes no emprego ajudando as pessoas. Então você ajuda uma e você vê que ela está encaminhada, você acaba se aproximando de outra, vê que o que você podia fazer por ela você já fez, né? Isso no meu caso, né? E eu começava a sentir, né? Falava, nossa, eu já fiz o que eu tenho para fazer aqui, né? Então, quando você sai de um emprego, que também é uma morte ou é uma ruptura, né, de uma linha que você estava de produção, de um projeto que você desenvolveu e de repente foi rompido, fecha a página, vira a página, fecha esse livro e compra outro. Então, encare isso como se fosse uma morte, né? Vira a página. Se sobraram amigos, que ótimo, mantenha o relacionamento com esses amigos, mas a hora que eles vierem conversar sobre a empresa que você está, você fala assim, se você quiser conversar sobre a minha pessoa, a gente pode conversar numa boa, sobre você, como está a sua família, o que você tem feito. Agora, sobre o passado, desculpa, mas não me interessa, não estou mais lá, né? Então, arrume maneiras educadas de cortar o assunto, né? Ah, você viu que fulano foi mandado embora? Ah, desculpa, não tem mais contato com essa pessoa, né? Então desta forma você vai cortando e já pensando no próximo. Então não pense naquele tempo para análise, né? Nossa, minha mãe morreu, eu preciso analisar. Precisa analisar o quê? Né? Se ela está com Deus, que ótimo. Se ela está no paraíso, que ótimo. Se ela vai ter uma nova encarnação, como os budistas, os kardecistas falam, que ótimo para ela. Porque provavelmente a encarnação não vai ser com você, né? Então, e se ela está no paraíso, que ótimo para ela. Então está na hora das pessoas que têm, né, a chave da moto roubada, a chave do carro roubado, guardada para se um dia ele aparecer. Quer dizer, você já pensou que cada vez que você vê aquela chave, você lembra de uma tristeza, você volta na memória que você pagou por aquele bem, se você não teve seguro, pior ainda, porque aquele bem não vai ser recuperado, é um dinheiro que já se foi, né? Se você tem uma pessoa que morreu e você continua guardando as roupas dela, tá na hora de você despertar e colocar as roupas dela para alguém usar, né? A vida é transformação. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então tá na hora de você transformar esse espaço dentro da sua cabeça, que era de uma pessoa, numa pessoa viva, né? A lembrança fica, as recordações ficam, mas as recordações não são para ser lembradas todos os dias. Isso chama apego. Quando meu filho morreu, minha sogra colocou as fotos dele na casa inteirinha dela. Enquanto eu estava guardando as coisas, guardando não, encaixotando para dar, ela espalhou. E eu comecei a perceber que a minha filha chegava na casa da minha sogra, brincava e tudo mais, mas não saía muito legal, né? E de uma maneira educada, eu pedi para ela tirar as fotos, da outra maneira, até que chegou um ponto que eu falei para ela, me desculpa, mas se as fotos do meu filho continuarem pela casa, eu vou deixar de vir aqui, minha filha também, né? Então, a senhora tem direito de colocar na sua casa as lembranças que a senhora quiser, a casa é sua, só que eu não vou vir, né? Eu não vou visitar um lugar que me faz mal, né? Então ela acabou tirando as fotos dos corredores, continua com fotos dele no quarto dela, né? E é um direito dela, eu preservo e tudo mais, mas na sala e nos corredores não dá, né? Então, se você perdeu um pai, uma mãe, você pode ter um retrato dele, né? Dentro de uma gaveta, dentro de um livro, mas não colocado
no seu quarto, em todas as paredes. Porque já foi, você está preso no passado, né? Então, se você quer uma vida nova, se você quer um amor novo, e pessoas que se separam e mantêm a foto do ex-marido. Não, tá. Ah, é porque tá eu, ele e o meu filho. Conversa. Você não quer se desapegar e você não entende que você se separou. Né? Porque a partir do momento que você se separou, essa pessoa não faz mais parte da sua vida. Então desperta, tira ela, né? Tem uma brincadeira que eu faço que é assim, se você tem um Fusquinha na garagem, não dá para guardar BMW, né? Então o Fusquinha que eu digo é o ex-marido, o ex-namorado, o ex-emprego. Então tá na hora de você tirar esse Fusquinha da garagem e deixar lá vaga para poder entrar uma BMW. Então tem coisa muito boa vindo pelo futuro. E eu acredito nisso. Mas para isso você precisa limpar a sua vida. Então eu acho que eu falei coisas pesadas, que se você pensar na sua vida, o que você tem que morreu e continua na sua vida. Então, dá uma limpada na tua vida, dá uma limpada no teu armário, no teu guarda-roupa, nas tuas gavetas de papéis, sabe aqueles papeizinhos que você guarda, aquele cartãozinho que você não vai ligar nunca para aquela pessoa, entendeu? Então, faz uma limpeza geral aí nas tuas coisas, que dá uma clareada até na tua cabeça, né? Desculpa se eu ofendi alguém, se eu fui muito direta, mas tenho certeza que a hora que você pegar essas coisas e limpar da tua cabeça, vão melhorar, tá? Também tive carro perdido, moto roubada, então é assim, eu vivenciei essas coisas. A dor não dá para ser medida. Já fizeram aquela tabelinha em hospital, né? Da carinha triste, alegre, feliz, muita dor, pouca dor. Mas a dor não dá para ser medida. Ela é pessoal. Só que você está apegado na dor e não no que teve de bom. Porque se você tivesse apegado no que teve de bom, você tinha guardado como um álbum e tinha seguido para frente. Então, se eu perdi um carro, eu tenho que comprar outro carro melhor do que aquele. Então eu tenho que trabalhar e se tem dívida, eu vou pagar aquela dívida, porque aquela dívida faz parte do meu nome. E a concessionária não tem nada a ver com isso, o banco não tem nada a ver com isso. Se eu tenho um seguro daquele bem que eu perdi, eu vou atrás do seguro, né? Mas principalmente, se você perdeu pessoas, limpa a sua cabeça do apego. Não é da pessoa, é do apego. Porque o apego é teu, não é dela, né? E eu vou encerrando por aqui para não ficar muito extensa. Meu nome é Marta, eu sou da Open Mind e a gente faz coach, né? E tem vários projetos, entra na nossa página, tem Família em Sintonia, tem o Despertar, né? Tem as palestras gratuitas, se você quiser levar para sua empresa, para sua escola, entre em contato com a gente, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês e que ajude nesta limpeza, porque essa limpeza, ela vai liberar às vezes 80% da sua vida. Grande beijo, tchau.